Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico, o MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconomico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e, claro, economia. Esta semana vamos conversar com Pedro Faria, economista pela UFMG e doutor em História pela Universidade de Cambridge. Atualmente, Pedro é pesquisador de pós-doutorado no Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, o CDPLAR da UFMG, onde pesquisa e leciona a história do pensamento econômico. Seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Eduardo, Luciano. Prazer estar aqui. E esta semana conto com a presença e companhia de Luciano Alencar, pesquisador do MNDE, doutor em Economia pelo UFRJ, onde também é professor atualmente. Seja bem-vindo, Luciano. Valeu, Dudu. Bem-vindo, Pedro. Vamos ao debate. Pedro, para a gente começar, a gente gostaria de situar, essa nossa discussão sobre as controvérsias em torno da mudança na meta de superávit primário do governo Lula. Você podia esclarecer para os nossos ouvintes o que exatamente representa o resultado primário de um governo e como, e aí já adicionando já um tempero nessa pergunta, como a gente pode relacionar esse resultado primário do governo, agora sim, no governo Lula, propriamente, com esse novo arcabouço fiscal que foi proposto pelo ministro Haddad para a economia brasileira. Então vamos primeiro explicar o que é resultado primário, né, para os ouvintes entenderem. Resultado primário é a diferença entre o que o governo arrecada e as despesas, exceto as despesas com juros, né, as despesas financeiras. Então é uma conta que se faz, a gente pega lá a arrecadação do governo e tira, vamos dizer assim, a operação do governo, né? A prestação de serviços, a construção de obras de infraestrutura, o pagamento de servidores públicos, com exceção dos gastos financeiros, e isso é o resultado primário, né? Como que isso entra no arcabouço? O arcabouço fiscal, ele tem algumas peças, né? Uma primeira peça é uma meta de resultado primário, né, que é uma coisa que já existiu antes do teto de gastos, a gente trabalhava com uma meta de resultado primário. Então, no contexto do arcabouço, cada governo vai elaborar, ali no primeiro ano de governo, a meta de resultado primário para os 4 anos seguintes, né, os 4 orçamentos que aquele governo vai elaborar, 3 dentro do governo e o primeiro orçamento do próximo governo, né. Só para a gente ter uma noção, para esse exercício agora, o governo definiu, que é o que nós vamos entrar na nossa discussão, nós vamos ter hoje, nós temos uma projeção de um déficit primário em 2023 de 1%, por volta de 1%, 1,1% do PIB, e aí a grande polêmica que é ter um déficit zero em 2024, e é um superávit de 0,5% em 2025, 1% em 2026, 1,5% em 2027. E o governo persegue essa meta com uma faixa ali, né, de mais ou menos 0,25 pontos percentuais para ter uma margem para acertar, né? Além dessa peça do arcabouço, que é a meta de resultado primário, o arcabouço ele tem algumas outras peças ali, né, que compõem a regra como um todo. A principal é o fato de que a despesa só pode crescer até 70% do crescimento da receita. E aí tem uma faixa que limita também esse valor. Então a despesa sempre vai crescer entre 0,5% e 2,5%. E vai ser sempre 70% da receita. Ou seja, se a receita crescer 10%, a despesa não cresce 7%, ela cresce 2,5%. Se a receita cair, a despesa ainda cresce 0,5%, né? E se ela ficar no meio dessa faixa de 0,5, ela vai ser exatamente 0,5 a 2,5, aí a despesa vai crescer exatamente 70%. Então, tem uma faixa de crescimento da despesa, né, para o governo seguir. O arcabouço ainda tem outros elementos, né, por exemplo, um piso para os investimentos, que ficou em 0,6% do PIB,
que é, bom, parênteses aqui, é um piso bastante bem baixo, né? A gente teve lá em 2010 1,1% do PIB de investimentos do governo federal, que ainda é menos do que a gente deveria ter, mas pelo menos agora nós temos um piso para evitar o que aconteceu no período recente, né, nos governos aí neoliberais, que o investimento público sofreu muito, né? Então, assim, esse é o arcabouço, o esquema, né? Ele foi, acho que é um dos pontos positivos, que não são muitos, do arcabouço, né? Ele foi feito de uma maneira que ele dá liberdade para cada governo que entra escolher o que ele quer fazer com a economia, né? Então, cada governo vai determinar essa faixa, que o ministro da Fazenda determinou como 0,5 a 2,5. Então, um próximo governo pode botar de 2% mínimo de crescimento do gasto a 5%. Não teria nada que impedisse isso, né? Ou menos, inclusive. Ele pode colocar que, né, tem a possibilidade do gasto não crescer. E também a meta de resultado primário, também como cada governo vai escolher. Então o governo pode, ao contrário do teto de gasto, né, que independente de quem ganhasse a eleição, com qual programa, ele era o mesmo, agora nós temos a opção de cada governo colocar o seu programa em jogo, né? E aí, a maneira como a equipe econômica do governo Lula colocou especificamente nesses números que eu falei, ela privilegia muito a receita, né? Essa vinculação entre receita e gasto diz basicamente que todo o jogo vai ser jogado na receita, se o governo vai achar ou não receitas para permitir que o gasto cresça. Então, o que o arcabouço fez é isso. Toda a briga econômica no governo Lula está acontecendo em torno da arrecadação do governo, né? E assim, eu acho que, só para fechar, né? Assim, a gente a gente não pode abrir mão do debate de se nós precisamos de uma regra de gastos. Eu acho que isso é um debate que nós, economistas heterodoxos, não podemos abrir mão de colocar sempre isso, não é uma coisa óbvia. Uma parte dos países não tinha, nunca, assim, até a década de 90, né, a existência de regras de gasto eram bastante raras, é uma coisa que se tornou mais comum e que é especialmente, né, imposta a países, né, que têm, de alguma maneira, a sua soberania econômica limitada, né? Então, não é algo óbvio, a gente não pode abrir mão de questionar por que tem que ter uma regra de gastos, né? Você pode ter, como a União Europeia está trabalhando agora, né, regras de governança, né, de processos, né? Ao invés de ter uma regra numérica que determina o valor do gasto, da receita, do resultado primário, você pode ter regras que ditam um processo, que a gente tem também, né? A lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, etc., são regras processuais, né? Então a gente não pode abrir mão jamais desse debate e estar sempre questionando isso. Bom, primeiro queria lembrar aqui os ouvintes que a gente tem um episódio exclusivo sobre o novo arcabouço fiscal, que é o episódio 21, que é no nosso podcast. Mas, Pedro, como você já adiantou, existe um certo debate dentro do governo, né? O ministro Haddad ele vem perseguindo a meta de déficit fiscal zero para o ano que vem, e o presidente Lula já deu algumas indicações de que essa meta não necessariamente será atendida, que essa meta de zerar o déficit não é prioridade em detrimento a obras e outras coisas. Economistas mais liberais, em geral, argumentam que caso a meta não seja cumprida ou se a meta for mudada, isso pode acarretar tanto em aumento dos juros, em eventuais impactos negativos sobre o crescimento da economia, quanto em inflação. Você podia destrinchar para a gente um pouquinho esse argumento, em que se baseia esse argumento, dessa perspectiva liberal, e até que ponto ela, de fato, condiz com a realidade econômica do país? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter noção, antes de eu entrar na explicação do que seria o raciocínio liberal, é que isso tudo, assim, né, ninguém nunca no mercado financeiro, por exemplo, onde estão as vozes, além da imprensa, né, as vozes mais liberais, economistas mais liberais, ninguém nunca acreditou no déficit zero 2024. Se você pega as expectativas de resultado primário para o ano que vem, medidas lá no Boletim Focus, que é famoso por dar voz excessiva a uma visão específica, mais liberal da economia que está presente no mercado financeiro, né? Nunca chegou perto deles acreditarem que o déficit seria zero no ano que vem. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. O pânico que se está criando, ele não se expressa, as pessoas, eles não foram, né, os especuladores do mercado não foram surpreendidos com a declaração do Lula. O que está acontecendo é um embate em torno de se isso vai acontecer ou não, se o governo vai tentar correr atrás ou não
mas ninguém nunca acreditou. Dito isso, né? Vamos à teoria. Qual que é o raciocínio? Seria o raciocínio teórico, neoclássico por trás ali, né? E aí eu como historiador do pensamento, principalmente, né? Eu acho que é sempre bom a gente aprender como é que o outro pensa, né? Até por uma questão estratégica, né? É bom você fazer o exercício de como que o outro lado vê o mundo, né? Ali a gente tem uma questão basicamente de dois lados, né? Do lado da inflação e também no lado dos juros. No lado da inflação, a gente tem a questão da demanda agregada. Qual que é o raciocínio de um economista neoclássico mais liberal, né? É de que o governo gastando mais, ele vai aquecer a economia, porque o gasto do governo é contratação de mão de obra, é compra de bens, de serviços, e isso faz com que a economia vá se aquecendo. À medida em que a economia se aproxima do seu potencial, da sua capacidade produtiva, o governo começa a competir com o setor privado por esses produtos, serviços, mão de obras, etc. Então, você tem uma pressão para aumento de preços, né? Esse é o raciocínio. E aí o Banco Central aumenta os juros justamente para desaquecer a economia, né? Porque aumentar os juros, ele encarece o crédito, então ele desincentiva o investimento, desincentiva o consumo à base de crédito. Como o crédito também, as pessoas, né, já estão, especialmente com a situação que nós vivemos hoje, né, que é um dos grandes problemas da taxa de juros muito alta, é que as famílias já estão muito endividadas, as empresas já estão muito endividadas, então aumentar a taxa de juros ou manter a taxa de juros alta, que nesse raciocínio neoclássico seria necessário, caso o governo se gaste mais, né, pressiona as famílias e as empresas, porque elas estão com o financiamento, vamos supor, né, aí a dívida vai vencer, elas vão ter que renovar, elas vão renovar com a taxa de juros mais alta. E aí isso reduz a capacidade delas de gastar. Enfim, tem vários mecanismos, né, pelos quais a taxa de juros contém a demanda agregada nessa perspectiva neoclássica. E tem uma outra questão do lado dos juros também, de que é a ideia que os economistas neoclássicos gostam de repetir muito, de que o endividamento do governo ele compete com os investimentos privados pela poupança do país. Então, nessa perspectiva mais liberal, né, que a gente chama de neoclássica, existe uma certa poupança que está dada na economia, e quando o governo se endivida, ele está competindo por essa poupança com uma proposta ali, por exemplo, uma construção de um empreendimento produtivo, de uma indústria, que vai precisar de financiamento também. Então, esses são os dois elementos da teoria neoclássica, que sustentam esse argumento de que um aumento do déficit, né, ou enfim, o reconhecimento de que vai acontecer um déficit, teria esses efeitos de maior inflação e, consequentemente, aumento de taxa de juros na economia. Isso está calcado na realidade? Bom, isso é, como Keynes falou lá na década de 30, né, é um raciocínio que funciona para uma economia que tende, que se não está, né, na época do Keynes a discussão era essa, ou depois os economistas neoclássicos reformularam, mas é uma economia que pelo menos tende a estar em plena utilização dos seus fatores de produção, né, trabalho e capital. O que normalmente não é a regra nem para economias desenvolvidas, muito menos, especialmente para economias periféricas, como é o caso do Brasil, né? E aí a gente tende a analisar essa questão do déficit sobre uma outra perspectiva, que é justamente entender, por exemplo, que uma economia periférica, ela tem um excesso de mão de obra, então muito raramente você vai ter uma situação de pleno emprego. Aqui no Brasil nós tínhamos uma situação de pleno emprego mesmo, assim, chegamos perto disso no final do primeiro governo Dilma, né, antes da crise que começa ali no final do primeiro governo, começo do segundo, né. É raro que a gente esteja, hoje nós temos mais de 17% a taxa de subutilização da mão de obra, né? Ou seja, 1/6 da mão de obra brasileira está subutilizada ainda, né? E nós já estamos ouvindo conversa vindo do campo liberal de que um gasto do governo vai gerar inflação, não sei o quê, e aí eles têm as medidas de hiato de produto, não vou entrar nisso aqui, enfim, né? Mas que é um negócio super controverso, porque leva em consideração o próprio passado da economia para você medir quanto espaço tem para crescer, procedimentos estatísticos ali que incorporam o fato de que a gente não investiu, por exemplo, nos 10 anos o suficiente, ele transforma isso numa realidade, ao invés de falar, olha, temos que investir, né?
as economias periféricas tendem a ser muito desbalanceadas também, né? Então, ter gargalos produtivos, ou ter também dependência de importações muito grandes em certos setores, né? Que é o caso também, que é o caso da economia brasileira, e isso faz com que essas economias sejam muito mais sujeitas a produzir inflação, mesmo que a gente não esteja no pleno emprego dos fatores, né? Então, vamos supor, assim, acho que não é tanto uma realidade contemporânea, mas foi uma realidade do Brasil no meio do século passado. O Brasil tinha gargalos de energia. Então você começa a ter pressão de preços porque um setor está em pleno emprego e ele começa a ter aumento de preço. E aí você começa a ter isso propagando, especialmente se for um setor muito importante, você tem uma propagação dessa inflação daquele setor para a economia como um todo. Mas a economia ainda está com capacidade ociosa. Então, numa perspectiva liberal, o Banco Central ele tem uma ferramenta, que é a taxa de juros, que é uma marreta, que ele vai usar essa marreta qual seja o problema, né? Então, às vezes, você tem um setor que está com um problema, que a gente teria que ter o quê? Um planejamento, de falar, olha, esse setor, daqui 10 anos, a gente crescendo a tal taxa, ele vai se tornar um problema, porque ele vai virar um gargalo. Então, a gente vai investir nesse setor agora, né? E também a gente tem que aceitar, às vezes, né, que o problema vem do setor externo, que é o caso que a gente está vivendo agora, né? É uma inflação que tem a ver com a pandemia, com a reação da China à pandemia, com a guerra na Ucrânia, o efeito sobre os combustíveis, o efeito sobre a produção de alimentos internacional, que tem nada a ver com a economia interna do Brasil. E você usar a taxa de juros, que serve para desaquecer a economia, para tentar resolver um problema que veio porque nós importamos muito, especialmente no setor industrial, né? Então a gente importa esse aumento de preços e ele se propaga na economia e o Banco Central, costuma dizer, né, como se ele estivesse fazendo quimioterapia para curar uma gripe, né? Ele está atacando toda a economia com a taxa de juros muito alta, quando às vezes você tem que aceitar, né? Tá gripado é tomar um chazinho e ficar, esperar melhorar, não se expor para não piorar também, mas é só aceitar, né, o choque se propagar, né, especialmente numa economia que tem, periférica, que tem seus desequilíbrios, a gente tem que aceitar conviver com a inflação ligeiramente mais alta, né. O Brasil hoje tem uma meta de inflação que é muito próxima de países que têm economias industriais maduras, etc., e isso só é atingível a partir de um custo muito alto, né. E aí, para voltar, né, só para fechar no déficit, né, dada essa realidade, e um país que passou 10 anos que está investindo, tem quase 10 anos, né, 8 anos aí, que nós estamos investindo pouco, cortando muito investimento, aceitar um déficit, não acho que isso vai ser ao custo de inflação mais alta. E mesmo se fosse, aceitar um déficit para manter, por exemplo, o investimento, que é um gasto discricionário, que é o que mais sofre quando se precisa fazer corte de gastos, é bom, porque isso aumenta a nossa capacidade produtiva no longo prazo, né? E alivia os problemas como os que nós estamos tendo agora por falta de investimento, né? Então, assim, não acho que é o caso de ficar preocupado. O mercado não está preocupado, apesar da histeria na imprensa, né? Quando você vai ver onde as pessoas estão botando dinheiro, né? Elas não estão botando dinheiro onde elas estão falando, né? Então, assim, a gente tem que ter muita tranquilidade e aí fica acho que especialmente o ministro Haddad tem repetido muito o discurso econômico que guia esse campo liberal, né? E isso preocupa mais até do que outras coisas, né? A gente sabe que tem pessoas da equipe dele que não compartilham dessas visões teóricas, o secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, a gente sabe, né? Mas, enfim, o Haddad tem repetido muito esse discurso que preocupa. E, Pedro, você até já começou a falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa importância do aumento do gasto público desse investimento. E é interessante você comentar sobre isso, porque a gente também, assim como você já pontuou um pouco, a gente tem ouvido críticas, né, ao governo, vamos dizer, do lado heterodoxo, né? Porque aí existe uma afirmação que o governo não está atuando conforme o projeto político escolhido pelos eleitores. Então, se os eleitores escolheram um governo Lula e não um governo Bolsonaro, eles teriam uma perspectiva do que seria a economia, seria uma economia, talvez, de aumento de gastos públicos naquele momento, e eles estariam vendo o contrário. Então, há essa questão. Você já contou um pouquinho, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre qual é a importância de aumentar o gasto público para impulsionar o crescimento econômico e fornecer serviços públicos para a sociedade.
né, um pouquinho mais sobre isso. E aí, você também já falou um pouquinho, mas eu quero ouvir mais sobre se você acredita que o Haddad está conciliando eficazmente as abordagens mais liberais com as abordagens heterodoxas, ou se você acredita que ele, na verdade, deveria adotar uma postura mais política, expandindo as opções de política fiscal. É importante até a gente lembrar que, assim, durante esse movimento para aprovar o arcabouço, o Haddad atuou de forma política. Então, essa segunda opção, ela é possível. Ele é um cara extremamente capaz, dentro da articulação política, para atuar politicamente para expandir a opção. Então, não é algo fora vamos dizer, do radar do Haddad, a gente pensar nele tanto quanto um ministro, vamos dizer, técnico, né? Focando em conciliação, questões técnicas do ministério, ou um ministro realmente político, que vai ao Congresso, que discute com o Congresso, que consegue expandir opções. Então, ele é um cara que ele é capaz de conciliar esses dois pontos, diferentemente, por exemplo, se quem está ouvindo lembrar, do Paulo Guedes. Paulo Guedes não tinha essa habilidade política de articulação, teria que ser alguém do governo Bolsonaro para atuar ali. Até o Levi, se a gente quiser levar o governo Dilma, também não tinha essa articulação. E o Guido Mantega também tampouco, mas a gente tinha pessoas ali para atuar nesse sentido. Eu acho assim, primeira coisa, a gente tem que ter em mente que o programa Vitorioso nas Urnas é um programa de reconstrução nacional, né? E aí a metáfora, acho que é que quando passa um furacão na sua cidade, destrói sua casa, como foi os últimos dois governos, né, o governo golpista e o governo também golpista, de outra maneira, do Bolsonaro. Passou o furacão, você vai ter que fazer gasto para reconstruir, né? Você não destrói a sua casa, você não vai lá nos escombros e começa a empilhar eles, torcendo para eles virarem uma parede, um teto de novo. Não vai dar certo. Você vai precisar comprar cimento, vai precisar contratar uma mão de obra, ou você fazer também, né? Enfim. Então, assim, é um programa de reconstrução nacional que envolve gasto. Acho que isso envolve recompor gastos, né? E nesse sentido, eu acho que a grande vitória foi a PEC da transição, né? Muito mais que o arcabouço. A PEC da transição, ela fez um aumento do nível de gastos de uma vez, né, para permitir a recomposição de programas sociais. Eu costumo sempre falar isso, né? Me parece que a estratégia do governo Lula é isso, fazer uma recomposição do nível e depois você ter uma linha, né, de ascendente de gastos com a inclinação bem suave, né? A gente pensar ali numa funçãozinha de primeiro grau, o coeficiente ficou alto por causa da PEC o parâmetro solto ficou alto por causa da PEC da transição, mais ali 170 bilhões de reais, e depois uma inclinação, que é a taxa de crescimento dos gastos, vai ficar baixa por causa da maneira como foi feito o arcabouço. Então, acho que é isso que foi colocado como a articulação do programa que ganhou nas urnas, foi feita nesses termos para a política econômica. Mas, né, essa articulação está operando numa correlação de forças extremamente desfavorável, né? Então, e a realidade da política econômica vai refletir isso. Eu acho que o arcabouço reflete isso nos parâmetros que foram adotados, que eu falei lá na primeira pergunta, né? O fato de eles serem bastante conservadores refletem isso. E assim, aí nós temos duas opções, né? O governo poderia tentar operar, né, como eu acho que é o que está tentando fazer nesses termos, ou ele pode ir para um governo de enfrentamento, que é, por exemplo, o que o Gustavo Petro está fazendo na Colômbia. Eu não acho que nenhum nem outro é panaceia, né, resolve todos os problemas, né? O Petro conseguiu, por exemplo, passar reformas muito ousadas ali no começo, mas ele já está encontrando o limite, porque quando você constrói um governo para ser um governo de enfrentamento, todo governo tem que ser de enfrentamento. As pessoas que têm que estar no governo têm que ser pessoas de enfrentamento, que eu não acho que é o caso do Haddad, nem das pessoas que têm embates com o Haddad dentro do governo, né, o Rui Costa. O Lula não é uma pessoa que faz esse tipo de governo de enfrentamento, né? Enfim. Então, vai envolver aceitar essa correlação de forças mais do que lutar contra ela, e mesmo se fôssemos, né, lutar contra a correlação de forças, isso tem seus limites também. Eu não acho, ao contrário de algumas pessoas que vendem aí a ideia de que seria muito fácil, seria tudo muito bom, também tem muitos limites. Enfim, mas isso não está posto para a gente escolher. Aí sobre a capacidade do Haddad, né, de fazer esse programa ser implementado, né? Eu acho que aí volta no que eu falei lá na hora de explicar o arcabouço. Foi uma opção pelo lado da arrecadação. Então o Haddad desenvolveu um programa
E nisso eu acho que, apesar de todas as críticas que eu e várias outras pessoas têm, e críticas que são justas, né, a gente tem que ter a capacidade de reconhecer a importância disso. O Brasil precisa de um programa de reforma, não só a reforma tributária, mas um programa de justiça tributária, de reconstruir, de uma forma geral, né, o sistema tributário, acabar com essas brechas que as grandes empresas usam, que, né, os super ricos usam para não pagar o que eles devem, por uma questão de justiça tributária mesmo, né? E porque também a gente precisa, depois de 6 anos ali de queda do nível de arrecadação do governo, de recompor isso, porque em algum momento a gente vai precisar desse espaço. Então essa parte do programa do Haddad tem que ser apoiada, eu acho. Ela é muito importante. E, dado que, como eu disse, ele apostou o sucesso do governo na capacidade dessas medidas de recuperar a receita, bom, agora é isso que a gente tem para hoje, né? A gente tem que apoiar, porque é disso que vai depender o sucesso do governo. Agora, para as críticas, né, da capacidade do Haddad de conciliar o programa que foi eleito nas urnas, que envolve gastos, que envolve investimentos, e a pressão que vem do campo liberal. Eu tenho a impressão, né, de que o Haddad e também o governo como um todo, porque existe uma divisão de tarefas, é o jeito do Lula de governar, né? Uma pessoa faz carinho, a outra dá porrada, cada um meio que atende a alguns interesses específicos, né? Então o Alckmin, por exemplo, assumiu essa interlocução com a indústria, né? E o Haddad assumiu a interlocução com o mercado financeiro, que tem essa perspectiva muito fiscalista. Então ele vai, mesmo não acreditando, eu acho que o Haddad acredita mais do que deveria, mas enfim, ele vai ter um discurso que desagrada a nós e ao campo popular também, né? Então é entender que isso é parte da forma como o Lula articula o governo, mas eu acho que o Haddad ele comete um erro, na verdade, 2 erros, né? O primeiro é de tratar com republicanismo quem não é republicano. O Arthur Lira não é um republicano, ele não negocia de boa fé, né? O Haddad é um cara que até a gente parece, né? Como você falou, ele é um cara político, ele sabe fazer articulação, mas eu acho que ele faz a boa articulação. E ele está tentando articular, né? Me parece, de boa fé, com a pessoa que sustentou o governo Bolsonaro até outro dia. Mas mesmo o governo fazendo concessões, etc., o Arthur Lira só se aproveita para fazer o governo de refém e extrai mais vantagens. Até porque o Arthur Lira está numa situação onde que o poder dele tem data de validade, né? Então ele está fazendo de tudo para ter um jeito de se perpetuar que não é óbvio. Porque quando ele deixar de ser presidente da Câmara, ele é só um deputado. Então, assim, acho que o Haddad tem hora que me parece, de novo, eu não tenho informação, né, interna, a gente não sabe o que as pessoas estão passando lá para negociar isso, mas parece que ele trata como republicanismo quem não é republicano. Isso vale para o Campos Neto também. O Arthur Lira é mais grave a situação, mas acho que vale para o Campos Neto, né? O Haddad está apostando muito de que se ele mostrasse serviço, né, na articulação de um programa ali de recomposição, de fechamento do déficit que a gente vai ter esse ano e tal, de que o Campos Neto reagiria de acordo. E assim, nisso eu acho que a gente tem que entender que, por exemplo, toda a pressão que o Lula fez sobre o Campos Neto, puxou, né, liderou, e que várias outras pessoas escrevemos na imprensa, a Gleisi Hoffmann falando, ela teve um efeito, né? Na reunião de agosto do Copom, por exemplo, o Copom se dividiu 4 para um lado, 4 para o outro, para ter uma queda de juros de 0,5 ou de 0,25. O Campos Neto ele decidiu por 0,5. Porque o Lula teve o sucesso de fazer com que ele ficasse, né, numa sinuca de bico ali, que ficaria muito insustentável a posição dele caso ele tivesse optado por uma queda menor da taxa de juros. Então funciona não ser bonzinho. Funciona você não, em vez de ficar tentando mostrar, olha, eu já fiz minha parte, agora faça a sua, com pessoas que já demonstraram repetidamente que não vão fazer a parte delas se elas puderem não fazer a parte delas. Então, assim, acho que tem isso. E, assim, acho que também teve, aí uma coisa que acontece, é da profissão, a gente sabe, que é fazer estimativa errada, né? Eu acho que o governo, a equipe econômica, e dado o que a gente tem de notícias de bastidores, parece que foi a Fazenda, superestimou o que o Congresso ia aprovar, né, no tempo necessário as medidas, outro que o Congresso não iria desidratar as medidas, e também é um erro de projeção econômica de que as medidas de arrecadação gerariam o efeito esperado, né, nos números esperados. Se a gente pega, por exemplo, né, esse último erro, né,
a regulamentação das apostas esportivas. No começo lá, só estão falando de 20 bilhões de reais. Agora já tem medida que tem estimativa que dá menos de 1 bilhão, né? Então, assim, acontece, é parte da profissão, e se aconteceu, tem que reconhecer, falar, realmente a meta não vai dar porque nós estamos errados, ou porque a política deu errado. A taxação dos fundos offshore e dos fundos exclusivos era para ser uma equalização da taxação, né? Todo mundo vai pagar, os ricos vão pagar 15%, igual eu, você aqui, todo mundo que tem um dinheirinho no fundo de investimento paga. Virou uma grande isenção fiscal, porque o Congresso jogou lá a oportunidade de os super ricos acertarem as dívidas a 8% se eles fizerem agora, né? Então, assim, isso tira arrecadação, né? Então, acho que a equipe econômica errou nesse sentido, tanto na projeção política quanto econômica. Agora é reconhecer, porque se não reconhecer e não cumprir a meta, vai ativar o gatilho de que os gastos vão crescer menos, isso é muito ruim para o governo, e também, para tentar cumprir a meta, vai ter que acontecer corte de gasto, então não custa reconhecer e falar, não deu, vamos colocar um déficit 0,25 que seja, né, que aí com a banda vai para 0,5, né, seria melhor. O que eu tenho ouvido muito em círculos mais heterodoxos é justamente isso, que o Haddad teria vendido muito barato o peixe. No sentido de que se o mercado aceitou tão fácil, se ele está sendo tão aplaudido pelo mercado, pela grande mídia, é porque haveria espaço para um intencionamento a mais, né? Fazer uma coisa mais expansionista. Mas, enfim, também não adianta fazer contrafactual, né? A gente sabe das estratégias políticas do Haddad, especialmente do Lula, né? E, nesse sentido, esse embate com o Haddad também, a meu ver, visa justamente tensionar um pouco, dando mais espaço à política fiscal. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão da cobertura da grande mídia acerca desse tema. Porque aqui no monitor do Novo Debate Econômico, a gente tem constatado que a visão mais liberal, mais ortodoxa, sempre predomina na grande mídia, nos editoriais, etc. E especificamente a respeito da política fiscal. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Quais são os interesses em botar amarras cada vez maiores na política fiscal, em fazer déficits, mesmo às custas de eventuais gastos públicos necessários, provisão de bens públicos, etc. Primeiro, né, a Piauí publicou uma reportagem muito interessante recentemente, mostrando como uma grande parte do jornalismo econômico brasileiro, os veículos especializados, são controlados por instituições financeiras, né? Exame, Infomoney, essas portais e revistas, né? Com algumas exceções, como é o caso do Valor, por exemplo. Alguns jornais são controlados, isso é uma coisa cada vez mais comum no mundo, né? Inclusive, são controlados por bilionários, por instituições financeiras. A Folha de São Paulo, por exemplo, eu sempre faço a piada, né, de que o principal produto impresso do grupo ao qual a Folha de São Paulo pertence não é o jornal, é o recibinho da maquininha da PagSeguro, né? Que eles imprimem muito mais do que jornal. Jornal eles imprimem muito pouco, né? Então, assim, isso tem que ser levado em conta, é um interesse direto em um certo tipo de política econômica, é um interesse cru, assim, né, de ganhar dinheiro. Mas tem mais, né? Eu não sei, agora eu não sei quem que fala, acho que é o Zé Luiz Oreiro, né, que fala do fazendão, né? Eu não sei se é ele que inventou, quem que, mas existe um projeto de Brasil, que é o projeto, eu chamo de Fazendão Cassino, né? Que é transformar o Brasil numa grande fazenda com um cassino no meio, e a imprensa cumpre um papel ali, né, no cassino, né? O papel de produzir a ideologia desse projeto de país, que é isso, é um projeto de exportação de produtos primários, tanto agrícolas quanto minerais, né? E que a gente viu ele sendo implementado grotescamente na Petrobras, né, por exemplo, que é um projeto de transformar a Petrobras, que era uma empresa estratégica, responsável por garantir a soberania energética do país, responsável por criar alternativas para o futuro energético do país. A Petrobras estava virando uma empresa de extração de óleo cru e exportação de óleo cru, né? Que era um projeto explícito da Petrobras, eventualmente para ser privatizado, né? Então, existe um projeto econômico ali também, acho que tem os interesses crus, assim, mas tem um projeto econômico que é expresso, né, por essa imprensa e por essa perspectiva liberal dominante,
E que é um projeto que não é novo, né? Ele está aí desde do Brasil colônia, né? É o mesmo projeto da colônia exportadora, do Império Escravocrata, exportador de produtos agrícolas. É o mesmo projeto que estava lá em 53, na fundação da Petrobras, brigando contra, de que a gente não devia ter um estatal de petróleo. Enfim, não é novidade, né? A imprensa reproduz esse projeto e no campo fiscal, esse projeto ele é representado pela restrição fiscal, porque é por meio do orçamento que se executa o projeto alternativo, que é o que nós, né, com todas as nossas diferenças internas, mas em geral, né, nós pregamos um projeto de soberania econômica, de reindustrialização, etc., de redução da desigualdade. Eu acho que até, de alguma maneira, né, as últimas 2 décadas forçaram esse campo liberal a adaptar um pouco o projeto, por exemplo, aceitar a realidade das transferências de renda, porque, né, o projeto Fazendão Cassino é um projeto de baixa intensidade de trabalho, né? Então, você gera uma população enorme, subempregada, enfim, que não tem jeito, né? Então você precisa de um projeto, inclusive, policial, de contenção do caos social que resulta dessa incapacidade da economia de absorver de forma digna e produtiva toda a mão de obra, né? Mas eles entenderam que um bom jeito de fazer isso é pegar um pouco do excedente que o projeto Fazendão Cassino gera e distribuir na forma de transferência de renda. De preferência, uma transferência de renda tipo o Auxílio Brasil, né, que só entrega o dinheiro, não se preocupa com a complexidade da pobreza. Né? Mas, enfim, acho que esse é o projeto que a gente vê na mídia. Né? A gente sempre tem que pensar isso. Eles querem um Estado que garanta a exportação de produtos primários, que garanta a ciranda financeira que acompanha isso, né? E aí a imprensa vai entrar na produção dessa ideologia. Né? Tem um meme muito bom, né? Que sempre se coloca o cachorrinho lá. Um cachorrinho assim, com uma pata em cada latinha, falando assim, economia brasileira, baseada em 4 pilares, né? Exportação de soja, especulação financeira, pirâmide de Bitcoin e bolo de pote, né? Que é isso, você vai ter uma quantidade enorme de gente que não é empregável nesse projeto, que vai ficar lá vendendo bolo de pote, são serviços de subsistência, né, de baixíssima produtividade, assim, nada de novo, né? Isso é Celso Furtado, né? Assim, infelizmente, né? E Pedro, para a gente finalizar o nosso capítulo, a gente sempre traz para os nossos convidados uma pergunta perguntando quais fontes, websites e canais você recomenda para os nossos ouvintes que desejam ter acesso a uma perspectiva mais diversificada sobre questões econômicas em geral e em política fiscal em particular. O que você indica para eles ouvirem e se interarem sobre o que está sendo discutido fora dessa perspectiva da grande mídia brasileira? Vamos começar pelo acho que mais elaborado aqui, que acho que primeiro eu queria recomendar o trabalho que a Júlia Braga, né, da Federal Fluminense, está fazendo lá no IPEA. Ela está na diretoria de macroeconomia. A diretoria tem um nome mais elaborado, mas enfim, é a diretoria de macroeconomia, o DIMAC, né? E o DIMAC produz um relatório de conjuntura muito bom, que é claro que é um conteúdo, né, que depende da pessoa ter um conhecimento econômico para poder, não é muito, e na medida que você vai lendo, você vai se acostumando também para o ouvinte aí que não é economista de treinamento, é possível entender, e eu acho que vale muito a pena, porque ele traz as informações base, é óbvio que é uma publicação do governo, então não vai ficar aqui fazendo o comentário, interpretação como a gente faz aqui, né, mas eu acho que é uma fonte de informações muito bem feita, que está sendo liderada pela Júlia. Então, essa é a primeira recomendação. Eu queria também colocar algumas economistas aqui, fiz questão também de pensar em mais economistas mulheres, até porque elas têm se destacado muito, felizmente, né, no campo que sempre foi muito masculino, né? Especialmente na arena internacional, acho que a Isabella Weber é uma economista que está, assim, eu falei, né, da coisa do Banco Central ter só um martelo, uma marreta, que é a taxa de juros. A Isabella Weber é uma pessoa que está liderando um processo de criatividade, assim, né, no campo econômico, de refletir sobre as ferramentas de política, principalmente política de controle de inflação. Inclusive, ela tem feito um trabalho aplicado, né, para lidar com a bagunça que o governo alemão criou para si mesmo, ao ficar sem gás russo.
Então eu recomendo muito que as pessoas acompanhem, recomendo que as pessoas leiam o livro dela, aliás, sobre a China. É um belíssimo estudo de caso de como lidar com a inflação, hiperinflação, sem ser pela terapia de choque, né, de matar a economia para matar a inflação. Outra fonte de informação, o MAD, da USP, que é o grupo de macroeconomia e desigualdade, que é liderado pela Luísa Nassif, anteriormente foi liderado pela Laura Carvalho, né, e produz relatórios, notas técnicas ótimas. Acho que de economistas também, que são bons comunicadores, né, o André Roncalha, um canal no YouTube, sempre fala de um jeito muito claro, participa dos podcasts mais, assim, leigos, né, fora do circuito de debate econômico, e o André é excepcional. A Juliane Furno, bom, faço meu jabá também, eu estou tentando fazer acho que não chego nem perto da Juliane nem do André, mas eu tenho lá meu canal no YouTube também, depois a gente coloca as redes sociais, quem quiser, é só procurar Pedro Faria, ou @eupvfaria, tem conteúdo lá. Na imprensa tradicional, empresarial, tem alguns nomes, né? O Zé Paulo Kupfer é um que me vem sempre à cabeça, né? Que questiona esse dogma, né, do fiscalismo todo. Acho bom a gente lembrar que tem essas pessoas na imprensa tradicional também, né? Para terminar, eu acho que eu vou mandar um salve aqui para o Vinícius Konchinski, que é do Brasil de Fato, que está colaborando muito para construir uma coisa que eu acho muito importante construir, que é uma imprensa, um jornalismo econômico no campo progressista, no campo de esquerda, né? O Vinícius é repórter do Brasil de Fato, ele sempre me consulta o André, consulta outros economistas e está produzindo, porque é uma crítica que tem que ser feita, né? O jornalismo de esquerda, sempre, no campo econômico, ele fica num grau de generalidade muito alto, né? Então a crítica ao neoliberalismo, etc., que são válidos, mas a gente tem que entrar no detalhe também, né? Então, assim, o Diese produz conteúdo sobre a quantidade de greves que nós estamos tendo. Então, entrar qual é a importância, a relevância econômica disso, fazer um debate sobre isso, né? Ao invés de a gente, né, tinha que chegar num ponto em que no Jornal Nacional está a cotação da Bolsa, que é esse dispositivo ideológico que é irrelevante para a maior parte das pessoas saber qual foi a variação da Bolsa de Valores no dia de hoje, mas para pessoas é relevante saber quantas greves no dia de hoje estão acontecendo, que estão tendo um resultado, né? Porque isso, de fato, influencia a renda da maior parte da população. Então, a gente desenvolveu um jornalismo econômico que entra no detalhe, que dá dados, e eu estava até conversando com uma amiga minha, Isabela, que é economista, foi economista sindical há muito tempo, e ela estava falando isso, a gente tem que também tentar criar as institucionalidades para isso, para fazer projeções, né? É uma coisa que eu tenho falado na imprensa às vezes, né? Como que, desde o começo do governo Lula, as expectativas de inflação, por exemplo, registradas no Boletim Focus, né, elas registram um erro sistematicamente. Elas estão prevendo a inflação mais alta do que acontece sistematicamente. A gente, economista, a gente sabe, quando o erro, ele sempre erra do mesmo lado, é porque tem coisa no erro, né, não é um erro aleatório. Só que, por exemplo, eu não faço minha própria projeção de inflação. Né? Não tem como eu fazer isso sozinho também, né? É um recurso, é um tempo de trabalho que a gente tinha que pensar em produzir isso, né? Pessoal, olha, os economistas lá do mercado financeiro, principalmente, que produzem as expectativas do Boletim Focus, estão errando sistematicamente para cima a inflação. Nós temos a nossa, ela é tanto, né? E é tanto por isso, e o jornal, o Brasil de Fato, não sei o que, vai lá e publica, né? E a gente cria o fato econômico ali para a gente marcar a posição do nosso campo, né? Ao invés de só fazer a crítica de que o Boletim Focus ouve economistas liberais, fiscalistas, etc. Né? Então, fica os salves aí, e esse projeto, essa ideia que eu acho que a gente tem que fazer ainda. Né? Bem, você que está nos ouvindo poderá ouvir vários destes economistas que o Pedro citou aqui no podcast da MNDE, só você procurar os nossos episódios anteriores, que vários deles estão lá, inclusive agora o Pedro, que faz parte desse seleto grupo. Pedro, quero te agradecer por essa participação, foi incrível, acho que foi um dos episódios mais importantes que nós tivemos, trazendo um pouco de discussão da realidade que nós temos com a discussão teórica, que é algo muito importante e que a gente sempre tenta fazer. Então, quero te agradecer por essa participação. Muito obrigado por ter aceitado o convite para discutir um tema tão espinhoso como esse nos dias atuais. Eu que agradeço. Assim, se deixar, eu fico aqui falando. Acho que eu falei até demais, mas é muito bom ter esses espaços. Eu acho que a gente tem que se divulgar e abrir mais e criando as institucionalidades também, como eu falei, né? Fico muito feliz e estou sempre à disposição.
Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Luciano, mais uma vez, por essa participação e por estar conosco neste episódio. Foi um prazer, muito obrigado, Pedro. Acho que foi um debate bastante interessante e vamos ver como é que evolui, né? Essa queda de braço, uma política fiscal mais expansionista, mais adequada ao projeto eleito nas urnas e essa tensão liberal que sempre acompanha a nossa história. Vamos acompanhar. E para você que nos ouve até agora, não se esqueça de curtir este episódio e compartilhar com quem você gosta, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso podcast. Até o próximo episódio.